Inscreve-te agora no canal Zona Sporting Rumores e Notícias, ativa as notificações e deixa já a tua opinião nos comentários. O que vamos revelar neste vídeo vai mudar completamente a tua visão sobre o presente e o futuro do Sporting Clube de Portugal. Esta história não é uma simples transferência. É uma revelação de bastidores que poucos têm coragem de contar. Durante semanas, os adeptos do Sporting viveram entre a angústia e a expectativa. A novela em torno de Viktor Gyökeres se tornou-se o centro das atenções em Alvalade e, quando finalmente a transferência se concretizou, com o Arsenal a pagar 65,764 milhões de euros fixos e mais de 10 milhões em variáveis, muitos acreditaram que o ciclo se encerrava aí. Mas o que quase ninguém sabe e que vamos revelar agora é que esta saída não foi o fim de um capítulo. Foi, na verdade, o início de um plano secreto que estava a ser desenhado nos corredores do poder leonino há meses. Um plano que envolve controvérsia, decisões radicais e um nome guardado a 7 chaves. A verdade é que a venda de Gyökeres não foi apenas uma resposta a uma proposta milionária. Nos bastidores, dirigentes leoninos já tinham decidido que o jogador iria sair com ou sem proposta. Fontes próximas da estrutura de Frederico Varandas revelaram que o comportamento do avançado sueco nos últimos tempos vinha a gerar um mal-estar crescente. Gyökeres, apesar do seu rendimento em campo, tornara-se um elemento de instabilidade no balneário. A ausência nos treinos de pré-época foi apenas o sinal mais visível de um problema que já vinha fermentando há semanas. E então surgiu o poste enigmático. Quanto maior é a espera, melhor é o sabor. À primeira vista, parecia apenas uma frase motivacional. Mas para muitos no clube, tratou-se de uma provocação direta, uma espécie de vingança pública contra o Sporting. A frase caiu como uma bomba entre os adeptos, que rapidamente se dividiram entre os que defenderam o sueco até ao fim e os que se sentiram traídos. Mas aquilo que poucos imaginam é que a direção do Sporting já esperava esse tipo de atitude e, mais, já tinha um plano de resposta pronto para ser executado. Segundo conseguimos apurar, Rui Borges e Varandas decidiram juntos que o Sporting não podia continuar refém de um único jogador. Ainda que Gyökeres tivesse marcado uma época histórica, havia o receio de que a sua permanência criasse uma espécie de ditadura de balneário, onde tudo girava em torno dele. O jogador tornou-se maior do que o grupo, e quando isso acontece, a ruptura é inevitável. Mas há um detalhe que poucos sabem. O Arsenal não era o único clube interessado. Havia outras propostas em cima da mesa, algumas até mais vantajosas em termos de percentagens futuras. Mas a direção tomou uma decisão incomum: priorizar a saída mais rápida, mesmo que isso significasse perder alguns milhões mais à frente. O motivo? Evitar um escândalo maior. Evitar que a relação já deteriorada entre jogador, treinador e direção chegasse ao domínio público. Segundo uma fonte próxima à equipa técnica, Gyökeres deixou de participar ativamente nos planos de pré-temporada, recusando-se inclusive a comunicar com o treinador em alguns momentos. Foi como se ele já não estivesse ali, revelou-nos um elemento do staff. Mas o mais grave é que o seu empresário, Hasan Çetinkaya, teria tentado nos bastidores renegociar a cláusula de saída, exigindo compensações extra em caso de revenda, algo que irritou profundamente Varandas e colocou fim às conversas com outros clubes. Ao saber que o Sporting o queria fora o quanto antes, o sueco fez o que pôde para acelerar a ida para Londres. A pressão foi tanta que o Arsenal aumentou a proposta em 48 horas e quando o negócio finalmente se concretizou, muitos pensaram: pronto, acabou, fez história. Mas estavam redondamente enganados, porque por trás da maior venda da história do Sporting, que superou os 65 milhões pagos por Bruno Fernandes ao Manchester United, está uma das maiores limpezas de balneário da última década. A saída de Gyökeres, embora pareça financeira, foi política, foi estratégica, foi emocional, e o que está por vir vai deixar os adeptos boquiabertos. Quando o Viktor Gyökeres saiu oficialmente do Sporting, muitos acreditaram que o clube iria mergulhar numa crise desportiva. Afinal de contas, tratava-se do jogador mais caro da história do emblema leonino, o homem que carregou a equipa às costas durante uma época inteira e que se tornou um verdadeiro símbolo do projeto liderado por Frederico Varandas. Mas o que ninguém esperava, e que agora começa a ser revelado, é que a direção do Sporting já tinha tudo meticulosamente planeado. O nome do substituto estava escolhido muito antes da venda do sueco estar sequer concluída. E mais, o jogador já se encontra em Lisboa sob total sigilo. Sim, leste bem. O próximo ponta de lança do Sporting Clube de Portugal já está em solo nacional. De forma discreta, foi conduzido diretamente para um hotel, nos arredores de Alcochete, onde permanecerá até concluir os exames médicos e assinar contrato. A operação foi levada a cabo com o máximo de discrição, envolvendo apenas um número muito restrito de dirigentes e elementos do departamento jurídico. O nome do jogador continua guardado a 7 chaves. Mas conseguimos apurar informações que podem indicar
com bastante clareza, quem é este novo reforço. Fontes internas garantem tratar-se de um jovem sul-americano de apenas 22 anos, com passagens pelas seleções jovens do seu país e um registro impressionante de golos nas duas últimas épocas. É descrito como um jogador explosivo, rápido, tecnicamente muito acima da média e com uma mentalidade extremamente competitiva. Os olhares do Sporting seguem-no desde 2023, mas só agora foi possível avançar para a contratação, graças ao encaixe financeiro gerado com a venda de Gyökeres. Mas por que razão tanto secretismo? A resposta é simples: pura estratégia. O Sporting pretende evitar qualquer tipo de interferência por parte de clubes rivais nesta fase decisiva do processo. Mais do que isso, tenciona anunciar o novo reforço apenas depois da Supertaça, como forma de abalar o moral do Benfica e reforçar a confiança de todo o universo leonino. Trata-se do chamado efeito surpresa, e segundo uma fonte próxima da direção, esse anúncio terá um impacto mediático tão ou mais forte do que a própria venda do avançado sueco. Para além disso, o treinador Rui Borges já teve um primeiro encontro reservado com o novo ponta de lança. A reunião serviu para começar a delinear o plano tático da nova época e o técnico não escondeu o entusiasmo com o perfil do jogador. Tem tudo para entrar de imediato na equipa. É um jogador com fome, e essa fome é exatamente o que precisamos agora, terá dito Rui Borges à sua equipa técnica após a conversa. A estrutura leonina acredita que esta nova contratação poderá render mais, em termos de rendimento e valorização, do que o próprio Gyökeres, e essa crença tem um fundamento claro. O timing do negócio foi perfeito. O jogador chega motivado, por um valor consideravelmente inferior ao da venda do sueco, e com a ambição de se tornar a nova referência ofensiva do clube. Trata-se de um risco calculado, mas que, se correr como esperado, poderá vir a ser uma das maiores jogadas da era Varandas. Mas atenção, o Sporting não vai ficar por aqui. Esta contratação faz parte de um plano de reforço mais alargado, que contempla ainda a chegada de um médio ofensivo e de um defesa central. O objetivo? Construir um plantel mais equilibrado, mais coeso e menos dependente de um único jogador. A filosofia é clara: o coletivo acima do individual. O que está a acontecer neste momento em Alvalade não é apenas a substituição de uma peça, é uma mudança de mentalidade. É o renascimento de uma identidade. O Sporting quer provar que é possível crescer mesmo depois de perder uma das suas maiores estrelas, e ao que tudo indica, está prestes a fazê-lo de forma estrondosa. Por isso, se pensavas que a saída de Gyökeres marcava o fim de uma era, estavas redondamente enganado. Pode muito bem se tratar do início de uma nova era, mais ambiciosa, mais audaz e, sobretudo, mais determinada em conquistar. Por isso, inscreve-te já no canal Zona Sporting Rumores e Notícias, ativa as notificações e deixa já a tua opinião nos comentários.